Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa primeira reunião da meditação Shinsokan do ano de 2022. Hoje, dia 3 de janeiro. Sejam todos bem recebidos juntamente com mais um ano que vem aí novas possibilidades, novos aprendizados e com toda certeza crescimentos e profundos despertares teremos nesse ano agora que se inicia. Quero agradecer o carinho e a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite abençoadíssima. Meu muito obrigado. E nada melhor do que começarmos o ano já em oração. E para nós iniciarmos a nossa reunião, eu farei a oração que consta no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, a oração para expressar o ilimitado no limitado. Oração que consta na página 122, lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e você que tiver o livro em casa pode acompanhar a oração em voz alta. Se você quiser também acompanhar apenas mentalmente, fique à vontade, pode assumir a posição de oração, faça do jeito mais confortável a fim de que você se sinta acolhido, abraçado e que seus pensamentos podem encontrar os pensamentos sagrados de Deus. Vamos então? Oração para expressar o ilimitado no limitado. A sagrada luz desce sobre nós. As palavras que vêm de Deus são realmente uma luz sagrada. Elas nos iluminam a todos, salvando-nos da treva das ilusões. As palavras sagradas de Deus iluminam e revelam a nossa imagem verdadeira com a sua luz da verdade, fazendo-nos compreenderem que todo homem é filho de Deus. O fato de um homem ser filho de Deus significa que ele é Deus, manifestado em forma de homem. Deus é ilimitado, mas a forma do homem é limitada. Expressar o ilimitado através de uma forma limitada é a missão com que o homem nasceu na Terra. O pintor exprime o ilimitado numa limitada tela de 2 dimensões. Quando o ilimitado permanece como tal, não ocorre expressão alguma. A expressão ocorre quando o ilimitado se localiza e se limita. No espaço aéreo, onde há total liberdade e nenhuma resistência, não é possível pintar. Quando o pincel encontra resistência na tela e sua liberdade de movimento sofre restrições, é que o pintor desenha um quadro. Deus, que preenche o universo, reduz a si próprio e manifesta-se como homem fenomênico. Devemos compreender que no fenômeno está presente a imagem verdadeira. Quando a imagem verdadeira se manifesta como fenômeno, realiza-se o paraíso na Terra. O corpo humano limitado, assim mesmo como é, encerra o ilimitado em seu interior. Ou melhor, o limitado é o próprio ilimitado. Disse provisoriamente que no homem se aloja o Filho de Deus. Mas isso não significa que o Filho de Deus esteja encolhido dentro do corpo carnal. Na verdade, o corpo carnal se expressa dentro da ilimitada imagem verdadeira. Portanto, este corpo, como expressão da imagem verdadeira, é ilimitado ao mesmo tempo que é limitado. Logo, o homem tem vida ilimitada e jamais lhe ocorre a morte. Mesmo quando o corpo carnal está morto, na verdade o homem apenas trocou a forma e o lugar de sua expressão. O homem em si não morre. O homem é imortal, é ilimitado, é corpo espiritual que preenche o universo. Por isso, a minha essência é Deus, é Amitabha, é Avalokiteshvara, e sou capaz de me manifestar livremente em todo e qualquer lugar. Sou o Cristo interior. O corpo carnal não é existência verdadeira. O corpo carnal não existe. Sou originariamente um ser espiritual. Compreender isto corresponde a crucificar o corpo carnal. Todo homem, quando crucificar seu corpo, manifestará o Cristo que ele é originariamente. Isto é o renascimento, a ressurreição. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como disse o apóstolo Paulo, sou Amitabha, sou Avalokiteshvara, Cristo, sou a vida que vive desde há infinitos séculos. Agradeço a Deus por me fazer compreender esta verdade. Muito obrigado, que oração maravilhosa e perfeita para nós começarmos esse ano, compreendendo que a vida infinita está no meu interior,
Como na última palestra que nós fizemos no ano de 2021, a vida está dentro de nós, a riqueza está dentro de nós. Quando nós a compreendemos, podemos manifestá-la. Isso é renascimento, isso é ressurreição, isso é vida eterna. Muito obrigado. Boa noite novamente, muito obrigado. Feliz Ano Novo para todos nós. Sintam-se abraçados com os votos de um ano repleto de alegria, saúde, provisão, felicidades para todos vocês. Obrigado aos mais de 28 mil inscritos no canal da Meditação Shinsokan, que nos acompanham desde o início, quando nós começamos no final do ano de 2018. Muito obrigado aos mais de 100 mil inscritos do canal da Seichonoe do Brasil, por vocês estarem sempre acompanhando todos os conteúdos que são publicados. Meu muito obrigado a quem está assistindo no Brasil, a quem está assistindo fora do Brasil. Sejam todos recebidos com o amor e a bênção da equipe da Meditação Shinsokan aqui de Brasília, nesse dia, nessa noite maravilhosa do dia 3 de janeiro de 2022. Meu muito obrigado. Agradeço a todo mundo pelo carinho, pelo apoio, pelas mensagens. Meu muito obrigado. Fico sempre muito emocionado e retribuo mentalmente em oração e bênção. Não posso responder a todos, não consigo responder a todos, mas saibam que eu sempre leio as mensagens. Meu muito obrigado. E assim, desejamos que este ano seja repleto de oportunidades de crescimento, amadurecimento, despertares e que possamos manifestar ainda mais o ilimitado na forma limitada. Que possamos ser cada vez mais filhos de Deus e desenvolvermos-nos em todos os aspectos da nossa vida. E é exatamente isso que nós vamos falar nessa primeira reunião desse ano. É sobre desenvolva-se. É exatamente para que a gente consiga crescer nesse ano de uma maneira assim eficaz, de uma maneira realmente assim producente, de uma maneira renovadora. Que nós possamos nesse ano de 2022 realizarmos inúmeros feitos. Não estou falando dos feitos apenas materiais, mas que nós possamos fazer verdadeiras revoluções espirituais, crescimentos nos sentimentos, mudanças de percepções e principalmente descobertas ainda mais profundas da nossa natureza divina. Então hoje eu faço um convite a você para que comecemos o ano de 2022 viajando fundo na nossa essência divina, para que possamos alçar voos altos, avistar horizontes maravilhosos e aterrissar no chão firme da nossa imagem verdadeira. Então, meu muito obrigado a todos vocês, a oportunidade que me é dada de estar aqui para juntos compartilharmos, estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre a filosofia da Seichonoe e a prática da meditação Shinsokan. Então, vamos lá. Estamos agora todos no trabalho de reconstrução, né? Porque a gente costuma, nas festas de final de ano, comer mais do que devia, beber mais do que podia, festejar mais e muitas vezes até não festejar tanto quanto queria. E agora a gente começa a voltar aquele nosso ritmo, aquela nossa vivência e principalmente a lidar com aquilo que nós prometemos. Então, chegada do final do ano, preparativos para o Réveillon, mudança e vem aqueles pontos. Quero melhorar, prometo fazer isso, avanço aqui e tal, e começam a vir as promessas, começam a vir as vontades, os objetivos e um ano inteiro para realizar. Então, o primeiro ponto, e já vamos trazer aqui o quadro, o primeiro ponto que a gente tem é que é o seguinte, vamos lá, o ano, quando não é um ano bissexto, então o ano, quando não é um ano bissexto, ele tem 365 dias. Bom, já estamos no terceiro dia do ano. Então, ou seja, nós temos 362 dias nesse ano. Se a gente olhar, 362 é um número alto. Pô, 300 dias é muita coisa, 360 dias. Mas, ao mesmo tempo, é pouco. Então, para que a gente possa compreender a importância de nós enxergarmos isso aqui, é exatamente de nós começarmos a delimitar
ou delinear na nossa mente aquilo que nós queremos. As pessoas são muito imediatistas. Hoje em dia a sociedade está muito imediatista. Então ela quer que realize isso tudo, não num ano inteiro, mas em uma semana. Em uma semana você não consegue. Em uma semana você não consegue realizar grandes façanhas. Grandes façanhas precisam de caminhadas, precisam de tempo. Então nós temos 362 dias nesse ano para realizar, para crescer, para fazer tantas e tantas coisas. Mas primeiro nós temos que enxergar. 300, olha só, é óbvio, gente, é óbvio, mas é impressionante como é que muita gente não consegue enxergar isso. 362 dias é o que temos hoje. 362 dias, gente, olha só que profundo que eu vou falar. 362 dias significa que são 362 dias. Olha que profundo. Conseguiu compreender? 362 dias significa que nós temos 362 dias. O que eu quero dizer com isso? Que um dia você acorda e dorme. Nesse período, você teve uma quantidade de horas, vamos dizer lá, 15 horas no dia, para você aproveitar. Essas 15 horas, elas são divididas em várias áreas da sua rotina. Trabalho, estudo, malhação, comer, tomar banho. Essa para tomar banho eu economizo, preletor. Então, você já ganhou uma hora. Não toma banho, não precisa... Já ganhou uma horinha. Então, você divide essas 15 horas. Essas 15 horas, quando elas são bem trabalhadas, quando elas são bem organizadas, elas refletem num dia de aproveitamento. Um dia de aproveitamento repetidamente vai virando um grande acúmulo. E é isso que eu quero dizer que 362 dias, você tem 362 dias. Ou seja, você tem 362 oportunidades de otimizar o seu tempo para que você possa aproveitar e construir os seus objetivos. Então, isso é uma dica. Gente, e organizar tempo não é ficar neurótico. Tem pessoas que ficam neuróticas. Não, está na hora, deu uma hora, eu só posso fazer isso e só tem isso. Não, é você organizar. Então, no livro A Verdade da Vida, volume 7, professor Masaharu Taniguchi já começa ensinando. Aproveite as horas matinais. Poxa, eu não consigo acordar cedo. Olha que meta bacana para a gente começar a tentar acordar cedo. E tem pessoas que falam que eu não consigo acordar cedo, puxa, é difícil para mim. E eu sei o que é isso. Com um menino pequeno, por exemplo, é difícil você acordar cedo. Aliás, é muito fácil você acordar cedo, só que você não acorda espontaneamente. Você acorda com choro, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Aí no dia seguinte fica mais difícil, fica mais arrastado. Só que não é eterno, isso passa. E logo, logo você vai conseguir se organizar. Na vida, gente, tudo é questão de organização. As pessoas que conseguem se organizar, elas conseguem viver ou elas conseguem aproveitar mais. As pessoas que não se organizam, elas acabam deixando o tempo passar. Porque o tempo, gente, é como um monte de água na sua mão. Se você não guardar, se você não souber acondicioná-lo, escoa pelos dedos. Então, as pessoas que têm muito tempo desperdiçam. As pessoas que têm pouco tempo aproveitam. Por que isso? Porque as pessoas que têm pouco tempo, então vamos botar aqui 2 colunas, quem tem tempo e quem não tem tempo. Então a pessoa sem tempo. O que acontece com essas pessoas? A que tem tempo, ela tende a desperdiçar, porque ela tem. Desperdiçar. A pessoa, se você escrever tudo aqui, vai ficar aqui, A pessoa, ela desperdiça. A pessoa sem tempo, ela otimiza. Então, o que ela faz, a pessoa sem tempo? Eu não tenho tempo, então eu tenho que fazer as coisas, eu otimizo o meu tempo. Então, ela vai aprendendo a ajustar. A pessoa com tempo, ela posterga, ela sempre deixa tudo para depois. A pessoa sem tempo, ela faz na hora, porque ela sabe que não tem tempo. Então, ela aproveita as suas horas, ela aproveita a sua capacidade, ela desenvolve. A pessoa com tempo, ela costuma gastar o tempo com coisas
inúteis. A pessoa sem tempo, ela gasta as coisas com o que é útil. Ela gasta tempo com o que é útil. Então, por exemplo, as pessoas que têm tempo, muitas vezes gastam com hobbies, com coisas que não tem. Eu falo isso, gente, porque isso aqui é uma experiência da minha vida, viu? Eu, quando tinha tempo, na minha adolescência, eu só desperdiçava, postergava e fazia coisas inúteis. Eu era capaz, eu lembro uma vez que minha mãe e meus irmãos viajaram, eu fiquei com meu pai em casa. Meu pai estava trabalhando, meu pai não tinha tempo de ficar comigo, eu estava na adolescência. Eu consegui ficar enfurnado no quarto uma semana inteira jogando videogame. Meu pai abriu um dia o quarto e falou assim, não menino, vai ver a luz, nem abri a janela eu estava... Sério, se eu tivesse um pouquinho de terra, eu tinha enraizado. Eu tinha começado a brotar folhas em mim, porque eu estava uma verdadeira árvore, plantado dentro do meu quarto. Quando eu comecei a não ter tempo e comecei a otimizar, minha vida agora é assim, eu otimizo, eu faço o que eu tenho para fazer na hora e eu utilizo com coisas úteis. O que é inútil para mim, eu corto. Eu falo, não vai ser útil, eu não vou gastar porque eu não tenho tempo. Então, isso aqui eu vivi. Então eu não preciso ir muito longe, eu vivi. Claro, tudo tem seu aprendizado, tudo tem o seu momento. Na época da minha adolescência eu não tinha maturidade ainda para entender isso aqui, então eu tive que aprender isso aqui. Então o tempo que eu desperdicei, eu falo, puxa, eu podia ter crescido mais, eu podia ter me desenvolvido muito mais se eu tivesse me otimizado. Mas claro, tudo tem um porquê de acontecer, eu sei disso. Então o que acontece? Quando você utiliza muito bem o seu tempo, você aproveita o seu dia. Quando você aproveita o seu dia, você está começando a aproveitar o ano. Quando você aproveita todo o ano, você tem um crescimento que é grandioso. Então as pessoas, elas não conseguem enxergar que o minuto que você tem agora vale muito, porque ele é exatamente a construção do seu dia, que juntando vários e vários dias, vão virar o seu ano. Então tem pessoas que fazem as metas. Quero começar, eu adoro essa. Meta para o ano novo, vou emagrecer. Aí você pergunta, quando? Vou emagrecer. Mas assim, você está traçando alguma estratégia? Vou emagrecer, em 2022 vou emagrecer. Tá aí, que dia? 2022 vou emagrecer. Aí você, tá, e o que você está pensando em fazer? Vou emagrecer. Aí no primeiro dia do ano, sobrou a comida do Réveillon. Cara, vou começar o regime então no dia 2. Aí dia 1º você come tudo. Aí você passa destruindo assim, você fala, tudo que eu comi em 2021 eu quero recuperar agora, eu quero comer o dobro em 2022. Então você já destrói, comeu tudo. Aí você não, dia 2 eu vou começar. Aí você, dia 2 não, dia 2, domingo, dá não, velho, começar nada no domingo não, porque domingo não é dia mesmo para você fazer as coisas erradas. Aí você vai e come o dobro do que você comeu. No dia 3, eu estou cansado, primeira semana do ano, deixa eu dar um tempo, para a gente começar na segunda. Resultado, nos veremos em dezembro, na última semana, com você fazendo os votos. Farei regime em 2023. Por quê? Porque quando você deixa assim e não estipula, não observa, não traça um objetivo, não trabalha para aquele objetivo, as coisas não caem do céu. Nada é fácil, tudo é possível, desde que haja força de vontade e autoconfiança. E nós trabalhamos isso bastante, ou pelo menos conversamos sobre alguns aspectos disso no final do ano passado nas palestras. Então vamos lá, mas o meu assunto hoje não é regime, não é trabalhar simplesmente os nossos votos de ano novo, é nós trabalharmos uma coisa um pouco mais profunda. O ser humano, ele é composto de inúmeras particularidades, de inúmeros desejos, vontades, de manifestar o infinito na vida finita. E nós podemos, de uma maneira muito simplória, dividir a vida humana em 5 aspectos. Vamos colocá-los aqui, 5 aspectos. Estou te falando, dividir a vida humana de uma maneira simplória, tá bom, gente? Mas assim, funciona para o que a gente está querendo aqui. Então vamos dividir os nossos objetivos, ou as áreas que nós queremos melhorar ou crescer, em 5. Pessoal, familiar,
familiar. Algumas pessoas vão falar, olha o projeto de prosperidade. Isso, pessoal, familiar, profissional, financeiro e espiritual. Nós temos essas 5 áreas. Lembrando, é um resumo assim, bem simples, daquilo que mais abarca os nossos desejos, as nossas vontades, nossos talentos e as nossas vocações na nossa missão. Muitas pessoas fazem um gráfico, fazem a roda, onde nós temos essa divisão das áreas da nossa vida. Então, nós temos as 5 áreas da nossa vida: pessoal, familiar, profissional, financeiro e espiritual. E a gente tem que entender uma coisa: qual delas nós devemos trabalhar no ano? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. E normalmente quando nós estamos na virada do ano novo, a gente fala, não, vou fazer os votos. E a gente vai naquelas áreas que a gente sente que a gente precisa crescer. Um ponto importante que dentro da Seitonei a gente aprende, que tudo é equilíbrio. O professor Masaru Taniguchi fala que tudo é equilíbrio, tudo é sabedoria. O sal, quando está equilibrado com açúcar, gera sabor. O sal em demasia, o açúcar em demasia são prejudiciais. Por quê? Porque perde o equilíbrio, perde a harmonia. Então, tudo tem que estar equilibrado, tudo tem que estar em harmonia. Então, ou seja, essa roda, vamos chamar ela de roda do sucesso. Olha que bonito. É a roda do sucesso. A roda do sucesso, ela é composta pelos 5 aspectos da nossa vida. Quanto mais esses aspectos eles estão completos, ou seja, quanto mais em cada área da nossa vida aquele aspecto ele estiver completo, mais a gente vai ser feliz. Então, seria basicamente o seguinte: se eu preencher, se eu colorir todo o círculo, eu vou ser uma pessoa de extremamente sucesso. Se eu tiver muito sucesso pessoal, familiar, profissional, financeiro, espiritual, eu vou ser uma pessoa de absoluto sucesso. A grosso modo, seria isso sim. O ponto é o seguinte: quando a gente olha esse círculo, quando a gente vê esse círculo do sucesso, a gente começa a botar uma certa hierarquia e a gente começa a trabalhar. Não, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu preencher um primeiro, deixa eu preencher o outro, deixa eu preencher, e a gente sai para tentar colorir. E a gente sempre costuma fazer isso na nossa vida. Quer ver um exemplo? Para esse ano eu quero ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro, porque quando eu ganhar muito dinheiro eu vou ser muito feliz. Ah, é? Você vai ser feliz? É, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser um profissional fantástico. E se eu for um profissional fantástico, eu vou poder me realizar pessoalmente em tudo. E mais, eu vou poder dar à minha família aquela felicidade. E como eu vou ser um cara muito rico, eu vou poder até trabalhar a espiritualidade. Então você fala, vou trabalhar no financeiro. Aí você vem aqui na área financeira e fala, vou trabalhar. Ah, rapaz, eu sou o maior profissional da galáxia, olha como é que eu tô rico. E você trabalha financeiro. Beleza, preencheu. Só que tem um detalhe que poucas pessoas explicam. Essa roda, ela não é uma roda em que você preenche as respectivas áreas dos seus aspectos, independentemente dos outros. A cada área que você trabalha, influencia as demais. Então, ou seja, quando você está trabalhando financeiro aqui, alguma área também é afetada. E o que nós observamos na prática? Quando a pessoa corre demais atrás do financeiro, alguma outra área sofre uma deficiência, seja ela no espiritual, seja ela no pessoal, seja ela no familiar. Alguma área perde. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu melhorar esse meu gráfico aqui, porque esse meu gráfico aqui ele está muito simplesinho. Vou aprofundar um pouquinho mais essa explicação. Deixa eu botar ele em preto. Aqui, ó. Então, deixa eu botar aqui, ó. Taram. Então, vamos botar aqui, ó. Aí nós vamos botar aqui a área
pessoal, familiar, profissional, aqui financeiro e aqui espiritual. Ficou melhor, ficou bem mais apresentável, apesar desse círculo estar meio oval, mas vamos lá, está ótimo porque a gente quer. Então vamos lá, a gente vai trabalhar o financeiro, como eu estava explicando, olha, o financeiro, estou trabalhando o financeiro, olha, o financeiro está crescendo, eu tenho minha área profissional, eu tenho minha área familiar, eu tenho aqui trabalhando no familiar, bastante aqui no familiar, eu tenho a minha parte espiritual. Então você está trabalhando. A sua finalidade é preencher tudo isso aqui para que você possa se sentir realizado, para que você possa se sentir feliz. Aí o que acontece? Comecei a trabalhar, eu quero financeiro, eu quero financeiro, eu quero financeiro. Quando você começa a se dedicar muito em uma área, sem a devida sabedoria, outras áreas começam a perder. Outras áreas começam a perder. Então, essa ideia de que você, para eu crescer, para eu me tornar uma pessoa 10, eu tenho que preencher uma delas isoladamente, não é o caminho da sabedoria. Então, ou seja, para você trabalhar uma área, ela mexe em outras. É como se fosse uma linha. Quando você puxa de um lado, acaba faltando de outro. Então, a pessoa tem que trabalhar a roda como um todo. Ela não pode trabalhar apenas uma área. E normalmente nos votos de Ano Novo, existem duas áreas que são as mais trabalhadas, que nós reconhecemos nas roupas íntimas de cores amarelas e vermelhas, que nós vemos ou que nós ficamos sabendo em muitas pessoas, que é a área financeira e a área pessoal. Eu quero encontrar o amor da minha vida, eu quero encher o bolso de dinheiro. E as pessoas trabalham muito nisso. Claro, com o financeiro tem um profissional? Tem, porque eles acabam ficando interligados. Então você tem trabalhando isso. E nem sempre as pessoas estão observando os demais aspectos. Lembremos-nos que tudo, gente, tudo é interligado. Eu conheço pessoas que trabalharam financeiro, mas trabalharam financeiro com o objetivo de que o dia que eu tiver o financeiro, eu vou construir o familiar. Quando atingir o objetivo financeiro, o familiar estava destruído. Foi um sucesso na roda que aqui nós colocamos? Não foi. O sucesso nós precisamos fazer com que todos cresçam juntamente, com que todos cresçam de forma a que haja uma construção com sabedoria, que haja uma construção saudável, harmônica. Então, para que nós possamos trabalhar isso de forma harmônica, há um grande segredo. Há um grande segredo por detrás disso, que é o que muitas vezes nós explicamos nas palestras da Seichonoe. O segredo que está por detrás disso é o seguinte: trabalhar cada um deles com tempos ou vontades ou objetivos próximos ou semelhantes, ou seja, dar atenção ao pessoal, sim, dar atenção ao familiar, sim, dar atenção ao profissional financeiro, sim, e dar atenção ao espiritual. Tem pessoas que falam, não, se eu rezar e resolver, se eu ganhar dinheiro e me resolver profissionalmente, eu penso no espiritual. E tem outras pessoas que falam assim, não, eu vou só trabalhar o espiritual. Eu vou virar um ermitão, eu vou sumir no mundo, vou trabalhar só o espiritual. Mas acaba sendo uma pessoa que talvez consiga até grandes avanços pessoais, mas não faz nada, não contribui nada para o próximo, também não chega a um sucesso. Acaba que pode ser muitas vezes um pensamento egoístico. E tem outras pessoas também que, por não querer trabalhar isso aqui, acaba buscando o espiritual como fuga. Então nada sozinho, nada isolado é adequado. Ora, se a pessoa cresce espiritualmente, por óbvio ela vai crescer pessoalmente. Se ela cresce pessoalmente, ela por óbvio também vai crescer no seio da família, ela vai conseguir realizar grandes coisas na família e isso causa crescimento profissional e por consequência financeiro. Então não tem como você fazer um sem o outro. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Todos eles são interligados. Todos eles são interligados. O pessoal é ligado ao familiar, o familiar é ligado ao profissional, o profissional é ligado ao financeiro e o financeiro ao espiritual. E um detalhe,
todos eles fazem com que a roda do sucesso resulte numa coisa chamada felicidade. Ah, que legal! Isso aqui é muito bacana. Por quê? Se você for trabalhar o seu sucesso, mas ele não for trabalhado na sua plenitude, você não obtém a felicidade. Então, são aquelas pessoas que ganham dinheiro e não tem com quem gastar. Está brigado com a família inteira, está lá afastado daquelas pessoas que tanto amam, perdem a família, trocam a família pelos sonhos passageiros. Então, você acaba tendo os conflitos, por quê? Porque as pessoas ficam pensando somente em observar e trabalhar os pontos particulares. Tá certo, eu sei que tem anos que a gente precisa se dedicar mais um do que o outro, isso é normal, mas você pode ainda assim trabalhar com equilíbrio, mesmo que para alguma dessas áreas você se dedique um pouco mais. Então, olha só, na época que eu estava estudando para o concurso público, eu me dedicava muito para a área profissional, muito para a área profissional, e às vezes menos para a área familiar, eu precisava estudar mais, faz muito parte, mas o que acontece? Eu fui sempre trabalhando para que o lado familiar nunca fosse abandonado. No momento em que a área profissional resolveu, o familiar cresceu muito. Por quê? A minha vitória foi também a vitória da minha família, porque eu não deixei de trabalhar a família na roda do sucesso. Então, a roda do sucesso, ela só dá certo se todas as áreas forem trabalhadas, mesmo que você haja uma desigualdade, mas o que importa é todas trabalharem, porque todas crescem juntos. Agora, se você trabalhar só uma, dá problema. E tem um outro detalhe, que esse é assim, digamos, a cereja do bolo que a Seichonen nos ensina. A gente poderia falar, nenhum deles é isolado. Perfeito, acabei de falar disso, nenhum deles é isolado. Mas existe algum deles que é o mais importante? Preletor, você falando numa palestra filosófica religiosa, por óbvio, é o espiritual. E é verdade. O espiritual, ele pode ser considerado o mais importante ou o principal. E aí vem a pergunta: por que o espiritual é o mais importante? Por quê? Quando explicam essa roda da felicidade, em milhões, dessa roda do sucesso, em muitos cursos, em muitas coisas que nós vemos por aí, ou até mesmo nos movimentos filosóficos, quando o pessoal explica, eles explicam ele assim, bidimensional. Explicam assim, achatado, como uma pizza. A pessoa olha isso e fala, não, beleza, é simples. É somente eu trabalhar cada um deles, então tá. Aí na hora que vai trabalhar, fala assim, bom, eu preciso de tempo para fazer as coisas que eu quero para mim. Eu preciso de tempo para minha família. Eu preciso me dedicar à minha profissão. Eu preciso ganhar dinheiro. Disso tudo, eu acho que o que dá para tirar tempo é do espiritual. Então, o espiritual é o primeiro que toma o corte de verbos, o corte de tempo. Tanto você pode reparar, quando você está sem tempo, a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que você corta na sua vida é a oração. Você corta. Não, para que eu vou ler Sutra Sagrada? Gasta 20 minutos. Esses 20 minutos eu preciso estar dedicando para as outras áreas. Então, o que acontece? A primeira área que você sacrifica é espiritual, porque normalmente você acha que é a menos importante. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma boa profissão, se eu tiver de bem com a família, se eu tiver crescendo, o espiritual é desnecessário. E muitas vezes as pessoas fazem isso inconscientemente. Mas é por quê? Porque parte do pressuposto que de todas as áreas, a menos importante ou a mais fácil, a dispensável é a parte espiritual. Só que essa roda, ela não é simplesmente uma pizza. Ela seria semelhante a um cone. Essa roda, ela é assim, um cone. Ela é um cone. Ela só vai se apoiar, ela só vai dar certo se todo o trabalho que ela estiver sendo feita for apoiada numa base firme, numa base que dê suporte, numa base que lhe dê força, numa base que lhe dê coerência, numa base que lhe dê harmonia, numa base que lhe dê finalidade, numa base que lhe dê razão. Essa base, quem dá, é a área espiritual.
Mas não tenha dúvida que a área espiritual é a base. Ela faz parte, mas ela é a base. Ela tem uma composição dupla. Da mesma forma que outras têm. Por exemplo, quando você é bem resolvido profissionalmente, você acaba também sendo bem resolvido pessoalmente. Claro, nem sempre, mas há uma facilidade. A pessoa que ela é desenvolvida no lado pessoal, ela acaba também se desenvolvendo também no lado profissional. Você tem uma correlação, então não é estanque. Agora eu resolvi o pessoal, vamos para o familiar. Então não é assim, não é uma coisa robótica, não é uma coisa fechada, é uma coisa que ela interage. Então as áreas elas vão se encontrando, mas a área espiritual ela tem uma característica muito interessante, que ela é a base aonde esse cone da roda do sucesso se apoia. Ou seja, se a pessoa não trabalha a espiritualidade, muito disso aqui perde o sentido, mas perde mesmo. Por isso que as pessoas se perdem no caminhar da busca do sucesso, na busca da felicidade, porque elas fazem os votos de ano novo. Eu quero ser um sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser um bom profissional, eu quero crescer pessoalmente, eu quero uma família. Aí vem a pergunta, para quê? Para quê? Quando você para pensar, para que eu quero crescer profissionalmente? Porque eu quero manifestar o meu talento. Opa, começa a entrar alguma coisa imaterial aí. Para que você quer família? Porque eu quero viver o amor. Opa, está entrando coisas imateriais. Por que você quer crescer pessoalmente? Porque eu sinto que eu posso. Opa, estão entrando mais coisas imateriais. Para que você quer ter uma boa condição financeira? Eu quero trazer conforto para minha família, eu quero trazer felicidade. Opa, mais coisas imateriais. Se você for observar, a finalidade de tudo que está por detrás é manifestar algo que é imaterial. Ora, se estamos adentrando numa área que é imaterial, nós estamos adentrando numa área que está fora da matéria, é uma área espiritual. Olha que interessante, existem pessoas que falam, eu quero ter dinheiro para poder oprimir. Eu não estou trabalhando esse nível de pensamento, porque esse nível de pensamento é a ilusão trabalhando para conquistar a ilusão. Então isso é muito inicial. Eu estou trabalhando algo mais complexo, algo mais elevado. Do que? Daquelas pessoas que têm sonhos saudáveis, daquelas pessoas que querem crescer para fazer o bem. Não daquelas pessoas que querem crescer simplesmente para continuar a repetir o erro que talvez ela própria tenha vivido. Então o que acontece? A pessoa, quando ela vai filosofando sobre esses pontos dentro dela, ela vai observar. Cara, e não é que é verdade? Tudo tem um porquê de ser. Por exemplo, área financeira, eu quero crescer na área financeira porque eu quero poder ter conforto, eu quero poder realizar grandes coisas, eu quero poder levar as pessoas que eu amo a fazerem também coisas legais, ou seja, eu quero manifestar algo que é imaterial. É uma sensação de liberdade. Olha que interessante. Profissional, familiar, quando você começa a observar, você fala, gente, é algo que está além do ter, é algo que passa a ser. Se é algo que passa a ser, a base da sua roda do sucesso e da felicidade, ela se apoia no espiritual. O que eu quero dizer com isso? Dentre todas, aquela que mais interfere em todas as áreas é a área espiritual. E por que a área espiritual interfere? Porque na área espiritual a gente aprende a dar valor ao que é imaterial. Então é no espiritual que você aprende a valorizar o crescer. Olha que legal isso aqui, gente. É no espiritual que você aprende a valorizar o amor. É no espiritual que você aprende a ter senso de missão. É no espiritual que você aprende sobre provisão. Olha que legal! No espiritual eu consigo tirar os valores imateriais das áreas pessoais, familiar, profissional e financeira. Ora, se com o espiritual eu consigo tirar essa essência,
Quando eu trabalho o espiritual, o pessoal tem um novo colorido, o familiar tem uma nova pegada, o profissional tem uma nova força e o financeiro tem uma nova vocação. Ou seja, eu consigo pegar isso aqui e dar um formato, eu consigo dar uma extensão, eu consigo dar uma profundidade que eu não tinha antes. Eu não tinha antes. Porque quando você tem uma visão chapada, é tudo parte de uma mesma pizza. Se eu trabalhar um pedaço só, eu resolvo os outros. Quando você tem um ar mais profundo, você consegue dar o equilíbrio, a missão, você consegue dar o imaterial, aquilo que você está buscando materialmente. Então, ou seja, os desejos de ano novo, eles deixam de ser desejos puramente materialistas e passam a ser desejos com objetivos grandiosos. E objetivos grandiosos é o que impulsiona, é o que dá vontade, é o que faz o homem se levantar. Manifestar o amor te faz ter força e correr atrás para ter a sabedoria para construir uma família. Se você entrar só pela matéria, meu amigo, não há família que resista. Eu casei porque ela é linda, eu casei porque ele é bonito. Isso não dura 6 meses. Por quê? Casar na beleza, a beleza passa, a beleza cansa, a beleza entedia e a beleza fica normal. Agora, casar construindo, tentando construir o amor sublime, aí você tem força, aí você tem objetivo, aí você tem o que trabalhar. Então, ou seja, construir uma família, não basta você chegar no altar e falar assim, eu aceito. Construir a família é um trabalho que você vai aprimorar na sua roda do sucesso e que vai te levar à felicidade, se você tiver o espiritual. Olha que coisa profunda, gente. Olha que coisa legal. Você fala, caramba, então quer dizer que os meus desejos de ano novo, eles podem ser algo muito mais profundos, muito mais construtivos? Sim, se você entender que a base deles está na espiritualidade e começar a trabalhar a espiritualidade. Então a Seitonei vem com um arcabouço de práticas que nós vamos ter aí 362 dias. Por que 362? Porque hoje é dia 3, então já se foram 3 dias. Então nós vamos ter 362 dias para trabalhar nesse ano, exatamente para que nós possamos, dentro dessa espiritualidade, fazer com que as demais áreas da roda do sucesso nos leve à felicidade. Olha que legal, gente, olha que legal. Então, crescer espiritualmente, olha que, prestem bem atenção nisso, crescer espiritualmente vai te fazer crescer nas demais áreas. Não tem como, não tem como. Exemplo, trazer um exemplo da minha vivência. Numa época, não muito longínqua da minha vida, eu estava num processo de muito, assim, eu estava muito nuvem negra, brigando muito com todo mundo, especialmente com o pessoal da minha família. Coincidentemente, foi uma época muito triste na minha vida, porque eu brigava demais. Então, eu falava de família, mas eu não tinha harmonia na minha família. Isso não quer dizer que você tem que ser amiguinho de todo mundo, não é isso, mas eu estava em um estado brigando o tempo todo com todo mundo, e quem ficava triste com isso era eu. Acreditava na família, queria construir uma família e brigava com a minha família. Isso era incoerente. Comecei a trabalhar a espiritualidade. Com a espiritualidade, eu comecei a aprender a perdoar, comecei a aprender a ter mais humildade, precisa sempre trabalhar isso, muito mais amor e muito mais humildade. Comecei a ser mais compreensivo e comecei a melhorar com a minha família. Entrei em harmonia, recuperei a alegria de viver. Como resultado, fiquei mais feliz. Ora, a minha roda do sucesso, ela aumentou a minha felicidade, por quê? Porque quando eu aumentei a área da espiritualidade, eu melhorei uma das áreas familiar. E foi uma melhora assim fantástica. Pedi perdão para os meus irmãos, me reconciliei, sabe? As festas tinham mais brilho, os natais ganharam mais cores e tudo começou a ficar melhor para mim. Por quê? Porque graças à espiritualidade que a Seitonei me proporcionou crescer e melhorar, eu fui melhorando uma área familiar.
E mais, melhorei minha área pessoal, comecei a retirar os complexos, comecei a acreditar, comecei a me desenvolver, comecei a atingir objetivos que antes pareciam inatingíveis, melhorei a área pessoal, comecei a melhorar minha área profissional e, por consequência, minha área financeira. Hoje, a minha roda do sucesso e da felicidade está bem cheia, todas as áreas, mas por causa de uma delas, a espiritualidade. Se não fossem os livros da Seiichi Onoe, se não fossem as palestras da Seiichi Onoe, se não fosse o professor Masaharu Taniguchi, professor Seiichi Taniguchi, que com sua profunda sabedoria me deram um norte para eu seguir, com certeza não estaria aqui. E eu falo isso com toda a humildade do mundo, com toda a humildade. Não haveria razão de eu expor isso daqui se isso não fosse algo concreto para ser vivido. Não caiu um raio do céu, não apareceu alguém para mim e falou assim, você é o escolhido. Não houve nada disso. O que houve foi uma conscientização de que todas essas áreas, além de interligadas, estão centradas ou apoiadas em uma delas. E qual é delas? A espiritual. É por isso que eu nunca abri mão de sempre, mesmo às vezes fazendo as práticas tudo atrapalhado, gente, porque eu acho que é importante nós sermos sinceros. Se eu vier falar aqui para vocês que durante todo esse tempo eu fiz todas as práticas bonitinho, é mentira. Nossa, tinha época que era tudo atrapalhado, tinha época que eu não conseguia fazer uma, mas uma coisa eu nunca deixei de fazer, praticar. Por menor que fosse a prática, eu fazia alguma prática todos os dias. Tem épocas que dá para praticar forte, tem épocas que a prática já fica um pouco mais difícil. A gente sempre tem as marés da fé. Ora nós estamos mais fortes, ora nós estamos não tão fortes. O importante é sempre perseguir, é sempre continuar. Então, tive momentos assim mais difíceis? Tive momentos mais desleixados? Tive momentos em que não praticava tão assiduamente? Tive. Eu acho que a grandiosidade é na gente também reconhecer a nossa capacidade de crescer, a nossa capacidade também de enxergar, porque talvez se eu tivesse tido uma vida muito regradinha, muito certinha, eu não compreendesse as pessoas que não conseguissem ter também essa vida regradinha. Como eu tive muitos momentos de altos e baixos, então faz parte do aprendizado. Mas hoje, a área espiritual é a base da construção de tudo. Por isso que eu falo lá em casa é com oração e sempre com oração. Todas as decisões eu sempre falo, vamos rezar primeiro, porque quando a gente pauta a nossa vida dentro da oração, a força necessária para os demais crescimentos, elas acontecem. Como eu descobri que eu sou filho de Deus, eu persegui, eu trabalhei para manifestar, consegui isso na área profissional, como consequência, a parte financeira da minha vida se resolveu, me reconciliei com a família, pude viver um amor, crescer, hoje eu tenho um senso de missão e a provisão me é dada. Isso porque eu sou diferente? Não. Isso acontece com todos aqueles que realmente praticam os ensinamentos da Seiichi Onoe. Por que praticar o ensinamento da Seiichi Onoe faz alguém feliz? Porque a Seiichi Onoe é a religião escolhida? Não, é porque a prática da Seiichi Onoe leva ao desenvolvimento espiritual. De nada adianta você ir para uma igreja, até mesmo para dentro da Seiichi Onoe, ouvir aquele tanto de coisa linda e não praticar nada. Porque se você não pratica, não se desenvolve. Se não há desenvolvimento, você não tem a base para o crescimento da família, da roda do sucesso. Então, ou seja, por mais que as pessoas se dediquem a determinadas áreas, se ela não trabalhar o espiritual, ficará um déficit. Ficando esse déficit, meu amigo, uma hora a casa cai, alguma coisa estoura. Então quer dizer que quem reza não tem problema? Tem também. Só que como a base está aqui embaixo, mesmo passando por grandes problemas, a felicidade e o sucesso nunca lhe são retirados. Nunca lhes são retirados. Como no inverno muito rigoroso, em que a planta se esconde na terra e espera o sol voltar a brilhar, aquela pessoa que está pautada na espiritualidade pode até viver um momento que aparentemente tudo parece desandando, mas chegará a hora em que, quando a neve derreter, o frio passar, ela desabrochará da terra e se erguerá novamente como uma forte planta pautada no sucesso e na felicidade. Ou seja, a área espiritual é sempre a área mais importante, entre aspas, não porque é a única e exclusiva, mas é ela que dá a base.
Porque se eu falar que é importante, a pessoa vai falar, então vou trabalhar só o espiritual. Aí não senta para estudar. Ora, se você não estudar, você não cresce. Aí não faz economia. Ah, olha só que detalhe, esse ponto de economia. Por que muitas pessoas não conseguem ter dinheiro? Porque tem uma vontade de consumir de maneira excessiva, de maneira demasiada. Essa vontade de consumir de forma demasiada é fruto de um complexo. A pessoa acredita ou ela busca felicidade no adquirir, ou ela acha que ela precisa ter alguma coisa de marca, ou que precisa ter alguma coisa sempre com nome para mostrar quem ela é. Então, por uma carência do pessoal, acaba tendo um desequilíbrio financeiro. Quando a pessoa resolve isso aqui, ela resolve isso aqui, gente. É impressionante. Então você começa a gastar quando precisa. E você não precisa utilizar o gasto para satisfazer ou para tentar ocultar uma dor no seu interior. Então, trabalhar a parte espiritual é o carro-chefe para você desenvolver tudo isso. Então, nesse ano agora, 2022, que estamos agora já no início desse ano, prontos para trabalhar os nossos 362 dias rumo à manifestação da nossa imagem verdadeira, precisamos compreender a espiritualidade é fundamental. Eu falo sem o menor receio da forma como isso pode ser recebido. Hoje eu só sou o que sou por causa da espiritualidade que a Seitonê me deu. Eu até brinco com a minha esposa, se não fosse a Seitonê, você estava lascada, você ia ter que aguentar um cara 10 vezes mais chato. Tadinha, né? Nossa, meus filhos, então nem se fala. Eu sequer sei se eu teria filhos, se não fosse a espiritualidade da Seitonê. Porque a Seitonê me tirou do fundo do poço, da mais profunda tristeza e me deu esperança. Primeiro, porque ela me mostrou quem eu sou. Segundo, ela me deu os caminhos para eu buscar aquilo que eu posso manifestar. Lembre-se, pega o infinito e projeta no finito. Aí, se fosse uma coisa particular só minha, aí poderia falar, não, isso aí foi sorte do preletor João, mas não é. Não sou só eu, centenas e centenas de pessoas que utilizam os ensinamentos da Seitonê na vida prática também constroem sua roda do sucesso. Então são relatos e mais relatos que nós temos. O ano de 2021 também recebi inúmeros relatos, coisas assim fantásticas que acontecem na vida das pessoas, exatamente porque trabalham a sua roda dentro de uma perspectiva do apoio da espiritualidade. Então, dentro das práticas da Seitonê, você já sabe por que as pessoas na Seitonê fazem determinadas práticas. Por que nós agradecemos? Por que nós perdoamos? Por que nós reverenciamos? Por que a gente busca ver sempre o lado positivo? Esse desenvolvimento espiritual vai refletir nisso aqui. Vai refletir nisso aqui. Olha que interessante. Experimenta trabalhar ao lado de uma pessoa nuvem negra. Preletor, eu não trabalho ao lado de ninguém. Talvez você seja a nuvem negra. Presta bem atenção, conversa com alguém, experimenta trabalhar perto de alguém que seja absolutamente pessimista. Você perde por completo a vontade de querer ir para o trabalho, por quê? Porque exaure energias. Experimente trabalhar perto de alguém que seja otimista. Você se sente rejuvenescido. Por que os idosos gostam de ficar perto de crianças? Por que os avós amam tanto os netos? Porque os netos, eles renascem, eles trazem uma nova vida que rejuvenesce as pessoas idosas. Porque o idoso, quando vê aquela vida da criança pulsando, ele próprio começa a querer fazer igual, porque a vida se reencontra na vida. Então, quando o velho se junta com o velho, começa só a reclamar, começa a ficar aquele negócio, daqui a pouco eles ficam fazendo na tabelinha, contando os dias para cada um morrer. Quando encontra com a vida jovem, a vida pulsando, aí fica renasce. Então, por isso que é tão importante, o avô quando vê o neto, ele sente toda a alegria de novo, por isso que o avô tende até a querer estragar a criança, porque ele quer viver todas as alegrias que às vezes ele próprio não viveu e ele próprio não deu para o seu filho, que agora é pai do seu neto. Então, é impressionante como é que esse otimismo ele é capaz de trazer também felicidade a quem está ao redor. Então, ou seja, quando você cresce espiritualmente, você vai reconstruindo. Gente, quem aprende a perdoar, reconstrói qualquer família. E olha, eu não estou falando que você vai perdoar e sua família da noite para o dia vai se transformar. Não é isso. Mas você se transformando, as suas relações familiares
com toda certeza também se transformarão. Quanto é importante nós trabalharmos a espiritualidade para nós mudarmos todas as áreas da nossa vida. Olha que lindo, estou aqui com o livro A Verdade da Vida, volume 37, Felicidade, volume 1. Esse livro ele é espetacular porque o meu livro aqui é a 11ª impressão, ele tem um preceito para cada dia do ano, um preceito. Então, nesse caso, o volume 37 e o 38, eles têm um preceito para cada dia. O 37 vai até o dia 30 de junho. E o volume 38 continua a partir daí, ele pega julho e vai até dezembro. Então, este livro ele tem do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho. Então, se você ler um preceito por dia, no final do ano você já vai ter lido 2 livros. Olha o desenvolvimento da espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que falam, eu não tenho tempo de ler. Gente, um preceito, tem preceito aqui que às vezes tem 2 parágrafos só, tem às vezes até 4 linhas. Olha o dia 16 de janeiro, como é que é pequenininho, 4 linhas. Tem dias que são maiores? Tem, 1 página, 2 páginas, mas basta você se esforçar que você vai conseguir. E eu queria ler, para começar esse ano novo com vocês, o do dia 1º de janeiro. Sei que hoje é dia 3, mas nós vamos ler o do dia 1º de janeiro, para que a gente já comece com os votos de um ano novo, de um começo já, nas palavras iluminadas de Deus, escritas através do nosso querido professor Masaharu Taniguchi. Dia 1º de janeiro. O que nos faz viver são as ideias alegres, ideias agradáveis como o sol que desponta. São essas ideias agradáveis como o sol nascente que vivificam todos os seres. A vida vê a luz até na própria escuridão. O embrião do feijão, colocado numa câmara escura, cresce sempre em direção à luz, em busca da tênue claridade que vem de fora. Enquanto não encontra luz, ele apenas cresce magro, delgado e frágil. Mas uma vez encontrada a luz, passa a desenvolver-se robusto, seguro, forte e viçoso. Para a vida é necessária a luz. Quando não há o mínimo de luz, o embrião que começará a crescer acabará morrendo dentro de poucos dias. Repito, para a vida é necessária a luz. Para o crescimento da vida é necessária a luz. Quem dá a luz para a gente? A parte espiritual. Ela é a luz que dá para a gente. No ano novo, nasce um novo espírito. O 1º dia do ano é o começo de todas as coisas. É o momento mais propício à renovação da vida. Os que são perspicazes e que conseguem estar sempre dispostos a novas mudanças são capazes de se lançar a uma vida nova, a qualquer momento. Mas para a maioria das pessoas, o 1º dia do ano é o melhor momento para pôr em prática as novas decisões. Comecemos no 1º de janeiro. Tomemos a decisão de manter o espírito alegre. Se pensarmos em fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguirmos pô-las em prática, a decisão poderá enfraquecer. Procuremos apenas manter nossa mente alegre durante o dia de hoje. Somente isso. Se for apenas isso, creio que qualquer pessoa será capaz de fazer. Em nosso cotidiano, a luz corresponde à mente alegre. Para manter sempre a mente alegre, não devemos nos aborrecer, nem nos entristecer, nem nos decepcionar, aconteça o que acontecer. Para não ficarmos aborrecidos, tristes ou decepcionados em circunstância alguma, devemos compreender que os fatos acontecidos já passaram, as velhas coisas já passaram, e justamente por isso vieram coisas novas. E justamente porque há folhas que caem no inverno, pode-se apreciar a beleza das folhas tenras na primavera. Renovação total. Coisa ruim não aconteceu nenhuma ainda, nem acontecerá daqui para frente. Tudo é imagem da renovação em processo. Que coisa maravilhosa! A vida precisa de luz. Iluminemos todos os nossos trabalhos desse ano de 2022, sabendo trabalhar a parte da espiritualidade, a fim de que possamos construir todas as demais áreas com sabedoria, com finalidade e principalmente com a motivação correta para nos fazer chegar cada vez lá. A meditação Shinsokan nos auxilia a iluminar ainda mais a mente, para que possamos saber que a espiritualidade é a base da construção de uma mente alegre e, por conseguinte, de uma mente feliz.
Por isso, vamos lá praticar a meditação Shinsokan e que já comecemos o ano de 2022 com essa força, com essa alegria, com essa animação e com a mente alegre disposta a construir um futuro de sucesso e felicidade pautada no crescimento espiritual. Meu muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan para juntos agora, no primeiro dia da nossa primeira reunião do ano, nós possamos elevar a nossa mente a Deus e já iniciar esse ano maravilhoso de 2022 com um pensamento purificado, a alma elevada e os sentimentos de união com Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito, muito, muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a participação de cada um de vocês nessa nossa primeira reunião do ano, dia 3 de janeiro de 2022. Meu muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos começar o ano com muita animação, vamos começar esse ano muito felizes, certos de que conseguiremos realizar as nossas metas, certa que conseguiremos construir um futuro melhor, trabalhando de maneira adequada em todos os aspectos principais da nossa vida. Não nos esqueçamos que a base que sustenta tudo isso está dentro de nós. Ou seja, vamos buscar a grandiosidade do nosso Deus interior para que possamos construir um ano de 2022 da melhor maneira possível. E o nosso dever de casa dessa semana, já vamos começar bem, é fazer a nossa meditação Shinsokan, né? Colocar ela em dia, vamos elevar o nosso pensamento para que possamos sempre manifestar a nossa essência divina e vamos botar um dever de casa bem simples, mas que com certeza vai fazer toda a diferença. Ai. Peraí, deixa eu escrever aqui. Olha só, é uma frase um pouco diferente, é assim, ó. Este ano será maravilhoso, pois melhorarei em todos os aspectos, muito obrigado. Só que essa não é uma frase simplesmente para nós repetirmos. O que nós podemos fazer? Eu quero que vocês peguem essa frase e anote ela no cabeçalho das suas metas, no cabeçalho daquela folha onde você escreve os seus objetivos do ano e você a leia e você a repita sempre, se possível, uma vez, pelo menos
ao acordar, você repita para você: este ano será maravilhoso, pois melhorarei em todos os aspectos. Muito obrigado. Para que você vá criando a força de vontade necessária para que você consiga concretizar realmente as suas grandes transformações. Então, você pode utilizar essa frase para você repetir? Pode, repete ela 50 vezes por dia sem menor problema. Mas o ideal é que você anote e leia ela sempre. Então, coloque ela no seu espelho, coloque ela na cabeceira da sua cama, coloque ela em algum lugar que você possa ver para você ler constantemente, para que você já comece a partir de agora, de janeiro, a transformar cada vez mais a sua vida. Então, este ano será maravilhoso. Por que este ano será maravilhoso? Pois melhorarei em todos os aspectos. Ou seja, o seu melhoramento vai ocasionar num ano muito melhor. Ok? Meu muito obrigado. Feliz Ano Novo, desejo todo o sucesso do mundo para nós em mais um ano de caminhada. Obrigado pelo carinho, novamente obrigado aos mais de 28 mil inscritos no nosso canal. Vamos juntos, força, coragem e que esse ano seja um ano maravilhoso para nós, porque nós melhoraremos em todos os sentidos. Um beijo no coração, muitas felicidades, feliz Ano Novo e até mais.